Em exercício da comissão, entendendo, vereadora Sâmia, a sua livre manifestação, convite dessa comissão e a liberdade de garantir a fala até o final, mas como presidente entendo que todas as falas que atacaram a Câmara dos Deputados, e não foi uma só vez, foram algumas vezes, eu gostaria de pedir à assessoria que retirasse das notas taquigráficas, porque isso não contribui com a democracia. Ataque a esta casa, esse é um poder que deve ser respeitado. Então, quero passar a palavra ao relator. Uma dúvida, senhor presidente. Depois. Não, só para saber se o vídeo vai se manter na íntegra ou se vai ser censurado. Não tem um videozinho para você usar para o seu eleitorado, você pode levar ele na então tá bom, muito obrigado, porque a senhora não tem a palavra agora, relatora. A verdade é importante de ser dita para o conjunto da população. A palavra é posterior. Muito obrigado. Isso é próprio do pessoal não respeitar a democracia. E é próprio do senhor como Vossa Excelência, você que quer censurar o meu direito de fala. Não, por favor. Vossa Excelência não tem a palavra. Não, Vossa Excelência já teve a palavra por 20 minutos e agora a palavra está garantida ao nobre relator. Vossa Excelência está aqui porque eu aprovei o requerimento. Por isso, Vossa Excelência está aqui exatamente para conceder. Por favor, ele está falando. Conhece as regras. Então, se conhece as regras, por favor, respeitem as regras, porque, caso contrário, essa presidência vai ter que tomar medida imprópria e indesejada. Eu quero só garantir ao relator da matéria a palavra, como ele ouviu, e todos os parlamentares presentes. Ouvimos todo o tempo a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem que ter o mínimo de respeito democrático para aprender a ouvir também. Por favor. Vossa Excelência realmente deixa muito claro o procedimento do partido que Vossa Excelência representa aqui. Uma falta de respeito tremenda. Vossa Excelência, cale-se nesse momento, porque eu estou com a palavra. Se Vossa Excelência quiser me ouvir, como eu ouvi Vossa Excelência falando tanta baboseira em alguns momentos, eu gostaria de me posicionar. Não estou falando como relator ainda sobre as perguntas que farei. Apenas os posicionamentos que Vossa Excelência colocou aqui, que eu vejo como de profundo desrespeito. Boa tarde a todas e a todos, especialmente a todas, porque devo dizer que a Câmara de Vereadores de São Paulo tem poucas mulheres, mas essa Câmara de Deputados nos impressiona negativamente pela pouca quantidade de mulheres presentes. Eu acho que é muito importante saudar principalmente as mulheres que, apesar de tudo, ousam participar da política, acompanhar as discussões, estar presente em todos os locais. Bem, eu sou a Sâmia Bonfim, sou vereadora na cidade de São Paulo, mas ainda antes disso, sempre fui militante feminista e militante sobre o tema da educação. E eu compreendo que o projeto Escola Sem Partido surgiu no último período como uma resposta à evidente ascensão e crescimento do movimento secundarista que tem se expressado em todo o país. No meu estado, por exemplo, os estudantes, no final de 2015, ocuparam mais de 200 escolas em 2 meses. E esse processo foi um processo muito interessante. Se os senhores não puderam acompanhar, aconselho que acompanhem, que procurem entender um pouco do que foi essa história. Porque ele mostra o potencial de organização, de luta e de rebeldia da nossa juventude. E isso é fundamental para qualquer perspectiva de transformação do nosso país. Porque os senhores sabem bem, por estarem na vida política, o quanto é necessário que as próximas gerações se apoderem da política para poder transformá-la. Então, o processo de ocupação das escolas foi interessantíssimo, porque ousava questionar todos aqueles poderosos e todos aqueles de poder autoritário que impediam a possibilidade de viver a educação e viver a escola em toda a sua plenitude. Foi uma verdadeira aula. E foi nesse contexto que surgiu a proposta do Escola Sem Partido. No meu ponto de vista, esse projeto tem como objetivo impor um pensamento único dentro das escolas. A princípio, ele se coloca como um projeto que visa impedir a manifestação de esquerdistas, de marxistas, todos esses termos que os senhores costumam utilizar. Mas, na verdade, ele visa impor a censura nas escolas. Vou contar um caso que aconteceu na cidade de São Paulo esse ano. Existe um vereador, que inclusive é coautor do projeto a nível municipal do Escola Sem Partido, que no início do ano resolveu, por si mesmo, visitar algumas escolas para fiscalizar
o conteúdo que os professores estavam aplicando nas salas de aula. Fiscalizar se os coordenadores e os diretores, segundo ele dizia, estavam aplicando doutrinação nas escolas. Bem, os defensores do projeto Escola Sem Partido costumam dizer que, na verdade, o seu objetivo é simplesmente garantir a liberdade dos alunos na sala de aula, garantir a neutralidade da educação. Inclusive, o senhor Najib está aqui presente, eu pude assistir um debate na TV Cultura que o senhor disse isso reiteradas vezes. No entanto, se é para garantir a liberdade e a neutralidade, para que se utilizar de um expediente como esse, que é, inclusive, superar o papel do que o próprio vereador pode cumprir, que é, inclusive, um desvio de função e desvio de poder, porque foi uma autoridade parlamentar que foi até as escolas para tentar censurar e constranger os professores na sala de aula. Foi nesse momento que o tema do Escola Sem Partido surgiu com força na Câmara de Vereadores. Mas eu vou dizer para os senhores, o projeto está completamente paralisado, porque houve uma revolta tão grande, uma revolta popular de professores, professoras, estudantes, pais e mães de aluno por essa postura autoritária e de censura por parte desse vereador, que na cidade de São Paulo, a maior e principal cidade do país, o projeto tem muita dificuldade de avançar. Inclusive porque em demais câmaras, inclusive do estado de São Paulo, o projeto foi aprovado, mas em instâncias superiores foi vetado, por ser um projeto inconstitucional. Então, em todos os lugares que foi adiante, quando chega nas instâncias superiores, ele é barrado. Por isso que essa comissão é muito importante, mas saibam, se o projeto for aprovado aqui, vai ser barrado posteriormente, porque ele tem uma série de quesitos que são inconstitucionais, como foram julgados em uma série de câmaras do país. O projeto Escola Sem Partido já começa com muita desonestidade. O seu título é absolutamente desonesto. Por quê? Qual é o cidadão que vai querer que nas escolas exista organização de partidos políticos? Eu, por exemplo, detestaria que o meu filho ou a minha filha estudasse numa escola em que tivesse núcleos e comitês de base do PMDB. Ou do PSC, por exemplo. Deus me livre um filho meu que se envolva num ambiente escolar com partidos políticos como esse. No entanto, camaradas, o título é desonesto porque vocês tentam lidar com a desconfiança e o sofrimento do povo brasileiro. Porque o que os pais e mães brasileiros esperam das escolas? Esperam que sejam lugares seguros, que seus filhos possam ter aulas, não ter aulas vagas, que possam ter merenda de qualidade, que possam ter uma educação de qualidade. Ninguém quer que a escola seja um espaço daquilo que vocês chamam de doutrinação. Acontece que os senhores fazem os pais e mães de aluno acreditarem que o problema da educação está nos supostos professores esquerdistas. Não, senhores. O problema da educação no Brasil é, em boa parte, dos senhores. Sabem por quê? Porque são os senhores que votam o orçamento no final de todos os anos e nunca priorizam a pasta da educação. São os senhores, por exemplo, que aqui na Câmara dos Deputados aprovaram a PEC 55, inclusive no Senado, que congela por 20 anos os investimentos nas áreas sociais, dentre elas a educação. Por exemplo, no meu estado, os parlamentares tucanos desviaram merenda das escolas. É isso mesmo, fizeram criança passar fome nas escolas para encher os bolsos de dinheiro, como costuma, inclusive, acontecer muitas vezes aqui nessa mesma casa. Então, os senhores querem que a desconfiança da população recaia sobre os professores, e não pelos senhores que são os principais responsáveis pelos desmandos na nossa nação, que são os principais responsáveis pela condição e a situação degradante que, infelizmente, as nossas escolas estão em todo o Brasil. Vocês sabem, por exemplo, que aqui em Brasília uma criança desmaiou de fome na escola, não sabem? Os senhores sabem, por exemplo, que nas escolas de São Paulo estão sendo fechadas bibliotecas, brinquedotecas, salas de aula, faltam professores e o prefeito ainda quer colocar ração para as crianças comerem no lugar das merendas. A culpa da situação das escolas não ser como deveria e não atender a expectativa das mães e pais brasileiros, infelizmente, é dos senhores. E não dos professores que, com muito custo e apesar de serem sistematicamente ignorados pelos governantes, conseguem brilhantemente desempenhar o seu papel nas salas de aula. Colegas, a educação
é várias coisas, mas dentre elas é o processo de apropriação da cultura. E como cultura, vocês podem entender tudo que o homem produz. Dentre outras coisas, por exemplo, as ciências, a matemática, português, biologia, entre tantas outras. O papel do aluno na sala de aula, nisso vocês têm razão, é aprender. E o do professor não é somente ensinar, mas é estimular o processo de aprendizado, o processo pedagógico. E isso não sou eu que estou dizendo, são as principais faculdades de pedagogia no Brasil. Uma delas, inclusive, foi a que eu, felizmente, pude estudar, que é a Faculdade de Educação da USP. E, para isso, colegas, os professores eles podem se utilizar de todo e qualquer expediente que eles precisarem e que eles necessitarem. Pode se utilizar do funk, da música clássica, da música erudita, podem se utilizar de jogos, de lápis, caneta, papel. Os professores eles precisam de liberdade pedagógica para poderem exercer a sua função. E isso não é somente um princípio constitucional, como os senhores devem saber, mas isso também é um princípio para poder ter qualquer tipo de aprendizado na sala de aula. É um princípio para que todo e qualquer professor possa desempenhar a sua função, a função para a qual ele é paga, a função para a qual eles estudaram e se dedicam tantos anos da sua vida. Porque vocês sabem, muitas vezes a gente identifica no professor como um herói. Afinal de contas, não é fácil encarar tanta dificuldade e tanto descaso e ainda assim conseguir dar uma aula. Mas o professor ele não é só um herói, ele é um profissional e deve ser considerado como tal. E para isso ele precisa sim de todos os instrumentos e de liberdade pedagógica. Não pode existir nenhum tipo de censura para que os professores possam desempenhar o seu papel. E vocês sabem que com o projeto Escola Sem Partido, vocês supostamente miram no que chamam de esquerdistas, mas acabam acertando em todo e qualquer professor. Porque se você cerceia qualquer tipo de possibilidade de ensino na sala de aula e de prática pedagógica, significa que nem o português, a matemática, a física, da forma como vocês gostariam e que seus filhos merecem aprender, vão ter condições de chegar ao conhecimento do conjunto dos alunos. O senhor Miguel Najib muitas vezes diz que os defensores do projeto Escola Sem Partido são papagaios da Constituição. Eu pude ver mais de uma entrevista do senhor e o senhor dizia isso. Na verdade, não. São pessoas que distorcem conceitos constitucionais. Porque se fosse somente garantir que a Constituição seja aplicada, ora, não precisava de um PL simples como esse para poder fazer com que tivesse a consolidação da Constituição no nosso país. Na verdade, a Constituição, no projeto Escola Sem Partido, ela é mutilada em alguns aspectos. Por exemplo, na Constituição estabelece que haja o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas no âmbito acadêmico. No projeto Escola Sem Partido, simplesmente tira o termo concepções pedagógicas, mantém somente pluralismo de ideia. Outro tema, por exemplo, se estabelece que se tenha liberdade de aprender do aluno, mas também se estabelece que tenha liberdade de ensinar, de pesquisar e divulgar os saberes. No entanto, no projeto Escola Sem Partido, tira essa segunda parte também, só diz a liberdade de aprender do aluno. No entanto, isso, gente, isso é um preceito mínimo para a constituição da educação. A educação é o processo de ensinar e aprender concomitantemente. Um não existe dissociado do outro. Então, o que os senhores estão pretendendo com um projeto como esse, na verdade, é uma distorção completa do que é a educação e do que é qualquer possibilidade de educação, de ensino, de aprendizagem e de consolidação das escolas. O que querem também é criar uma dicotomia entre as famílias e os professores, ao invés de estimularem a participação dos pais e mães nas decisões das escolas, através, por exemplo, das APMs e instrumentos como esse, querem fazer com que os pais desconfiem cada vez mais do papel dos professores. E também querem criar uma dicotomia entre aluno e professor, sendo que um não existe sem o outro. Aliás, senhores, se as escolas fossem assim tão dominadas pelos marxistas e tão dominadas pelos esquerdistas, como é que a nossa sociedade elege uma Câmara como essa, lotada de senhores
professores absolutamente conservadores e reacionários. Eu pude participar um pouco ali da discussão em torno da PEC 181, que boa parte dos senhores querem garantir que as mulheres sejam obrigadas a carregar os filhos de estupradores no ventre, até que os filhos nasçam e que elas sejam obrigadas a ter essa sina para suas vidas. É disso que se trata a Câmara de Deputados. Então, nós vivemos numa sociedade que os professores são doutrinadores. Ora, como é que a gente tem um parlamento como esse? Na sala de aula é necessário, como disse, utilizar qualquer tipo de instrumento. Instrumento para falar a verdade. Falar exatamente o que aconteceu ao longo da história. E eu vou citar a disciplina de História, apesar de eu ser formada em Letras, porque sistematicamente é a disciplina que os senhores optam para atacar e para estigmatizar os professores. Por exemplo, se os professores de História não disserem que foi a luta dos operários, por exemplo, que conseguiu consolidar uma série de direitos trabalhistas, que, inclusive, essa Câmara de Deputados recentemente rasgou e jogou no lixo, se a gente não contar essa versão da história, nós vamos estar mentindo para os nossos alunos. Se não contarmos, por exemplo, que foi a luta das mulheres que garantiu o direito ao voto, por exemplo. Se não fossem as mulheres lutando, se organizando, se mobilizando, a gente não poderia nem votar, muito menos estar aqui presente nesse lugar, como eu felizmente posso estar nesse momento. Provavelmente os senhores querem que os futuros professores não tenham a liberdade para dizer a verdade, para dizer criticamente e de uma forma reflexiva, com que os estudantes conheçam a verdade. Não querem, por exemplo, que nos futuros livros de história e que os professores possam lê-los e possam falar para os seus alunos que o presidente que não foi eleito, o presidente ilegítimo do nosso país, só está no seu cargo porque os deputados tiveram seus bolsos cheios de dinheiro para manter o seu cargo enquanto presidente da República. Porque todo mundo sabe as malas e malas de dinheiro que ele intercepta e que tem, muitas vezes, a atuação dos senhores parlamentares. Isso precisa ser dito para as próximas gerações. Isso é um compromisso com a verdade, com os fatos e com a necessidade dos estudantes se formarem crítica e reflexivamente. Para concluir, eu quero dizer que o projeto Escola Sem Partido não é um projeto isolado. É um projeto que tem um viés ideológico, um viés de censura, mas tem a ver também com um planejamento social, o que se espera da nossa sociedade no futuro. O que eu quero dizer com isso? Parte de parlamentares que acreditam que os nossos cidadãos não precisam ter uma formação crítica e reflexiva, porque o mercado de trabalho que eles preparam para a futura geração, que hoje em dia está nas escolas, é um mercado de trabalho do trabalho alienante, em que os estudantes de hoje não precisam ser trabalhadores que pensem, que reflitam, precisam ser simplesmente mão de obra maquinal e alienante, porque é isso que está acontecendo, por exemplo, com a reforma trabalhista que também os senhores aprovaram. Tem a ver com o fato de fazer das nossas escolas cada vez mais sucateadas e cada vez mais precarizadas. Se os senhores, de fato, estivessem muito preocupados com o futuro das nossas crianças, não fariam as aberrações que fazem nesse Congresso Nacional. Não votariam a permanência do presidente Michel Temer, por exemplo, não destinariam um montante imenso para o pagamento da dívida enquanto viram as costas para a educação, não tratariam os professores nos seus municípios e nos seus estados da forma como tratam, sem reajuste salarial há muitos anos, não tratariam as escolas da forma como tratam quando falta, inclusive, merenda, não utilizariam os seus cargos para a manutenção dos seus poderes, enquanto o conjunto da população padece sem nenhum tipo de atenção e sem nenhum tipo de investimento prioritário nas áreas sociais. Vão seguir existindo, sim, professores com diferentes ideologias, diferentes pontos de vista em todas as escolas do Brasil. E vão existir, sim, professores com liberdade pedagógica, se utilizando de todo e qualquer método e falando de todo e qualquer assunto, porque isso é um princípio para garantir qualquer condição mínima para a educação. E para aqueles que insistem em tentar desenvolver o projeto Escola Sem Partido, eu vou dizer, gente, vocês me desculpem, mas dinheiro público
não cai em árvore. Uma comissão como essa, que despende tanto dinheiro, tantas reuniões, tantos servidores, na verdade nem deveria existir. Porque os senhores sabem que o projeto como esse, mais para frente, vai ser barrado por ser inconstitucional. A gente devia aqui estar debatendo, sabe o quê? De que forma nós vamos melhorar a qualidade das escolas, de que forma nós vamos garantir que a merenda chegue no prato das crianças e não sejam desviados por parlamentares como os senhores, de que forma nós vamos garantir uma boa formação e educação para os professores em todos os estados. De que forma nós vamos garantir, por exemplo, que as escolas sejam espaços de formação, de respeito aos direitos humanos, de promoção da igualdade social e não uma máquina de produzir seres humanos para um trabalho alienante. E eu vou dizer para os senhores, para concluir, que o meu tempo está acabando. Essa geração que ocupou as escolas no final de 2015 e no começo de 2016 vai cobrar a conta. Os senhores podem esperar. Pode vir escola sem partido, pode tentar tirar o gênero da discussão do PME, podem fazer o que vocês quiserem. Essa geração vai cobrar a conta. Já está cobrando, já está se mobilizando. E se os senhores não estão muito acostumados a lidar com a verdade, com o contraditório, também acostumem-se, porque essa geração vai cada vez mais ocupar os espaços que, infelizmente, os senhores dominam através de troca de favores e de benefício mútuo entre os senhores. Obrigada. Quero agradecer a palavra introdutória da vereadora Sâmia. Gostaria de, logo depois, o relator sentiu incomodado, agradeço por ter escutado até o final a fala da vereadora. Vou passar a palavra ao relator, que tem preeminência sobre qualquer fala. Só gostaria de, como presidente em exercício da comissão, entendendo, vereadora Sâmia, a sua livre manifestação, convite dessa comissão e a liberdade de garantir a fala até o final, mas como presidente entendo que todas as falas que atacaram a Câmara dos Deputados, e não foi uma só vez, foram algumas vezes, eu gostaria de pedir à assessoria que retirasse das notas taquigráficas, porque isso não contribui com a democracia. Ataque a esta casa, esse é um poder que deve ser respeitado. Então, quero passar a palavra ao relator. Uma dúvida, senhor presidente. Depois. Não, só para saber se o vídeo vai se manter na íntegra ou se vai ser censurado. Não tem o videozinho para você usar para o seu eleitorado, você pode levar ele. Então tá bom, muito obrigado, porque a senhora não tem a palavra agora, relatora. A verdade é importante de ser dita para o conjunto da população. A palavra é posterior. Muito obrigada. Isso é próprio do pessoal não respeitar a democracia. E é próprio do senhor como Vossa Excelência, você que quer censurar o meu direito de fala. Não, por favor. Vossa Excelência não tem a palavra. Não, Vossa Excelência já teve a palavra por 20 minutos e agora a palavra está garantida ao nobre relator. Vossa Excelência está aqui porque eu aprovei o requerimento. Por isso, Vossa Excelência está aqui exatamente para conceder. Por favor, ele está falando. Conhece as regras. Então, se conhece as regras, por favor, respeitem as regras, porque, caso contrário, essa presidência vai ter que tomar medida imprópria e indesejada. Eu quero só garantir ao relator da matéria a palavra, como ele ouviu, e todos os parlamentares presentes. Ouvimos todo o tempo a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem que ter o mínimo de respeito democrático para aprender a ouvir também. Por favor. Vossa Excelência realmente deixa muito claro o procedimento do partido que Vossa Excelência representa aqui. Uma falta de respeito tremenda. Vossa Excelência, cale-se nesse momento, porque eu estou com a palavra. Se Vossa Excelência quiser me ouvir, como eu ouvi Vossa Excelência falando tanta baboseira em alguns momentos, eu gostaria de me posicionar. Não estou falando como relator ainda sobre as perguntas que farei. Apenas os posicionamentos que Vossa Excelência colocou aqui, que eu vejo como de profundo desrespeito com essa comissão. Se Vossa Excelência acha que aqui estamos gastando dinheiro à toa, Vossa Excelência deveria cuidar da sua Câmara de Vereadores, não daqui. Porque daqui nós sabemos o que estamos fazendo. Então cobre lá. Cobre lá. Aqui nós estamos fazendo o nosso trabalho e como Vossa Excelência somos eleitos como Vossa Excelência. Me respeite. Me respeite. Me respeite, porque Vossa Excelência aqui é uma convidada e eu sou um parlamentar. Vossa Excelência não está na vossa casa legislativa. Coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar.
E nem é Vossa Excelência a mim. E você acha que eu tenho medo de você? Coloque-se no seu lugar. Relator. Coloque-se no seu... Não é mulher, mas aqui já ouve, já falou. E agora, regimentalmente, tem que escutar. Tem que escutar. Relator, eu gostaria que não houvesse conversa paralela. Ok, eu dou a palavra ao presidente. Vossa Excelência já fez a fala. Eu respeito e respeito o presidente. Eu quero agora passar a fala ao segundo convidado, o senhor João Carlos da Costa Meira, que possa fazer uso da sua palavra por até 20 minutos. Por favor. Muito boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, expondo as impressões que eu tenho tido sobre esse assunto e poder contribuir com reflexões sobre o tema Escola Sem Partido. Meu nome é João Carlos Costa, eu sou professor formado em letras, também em filosofia. Há 13 anos trabalho na escola pública, com o ensino fundamental, principalmente ensino médio. E essas discussões sobre escola sem partido, elas têm se acalorado no Brasil ultimamente, e as pessoas perguntam para nós, professores, e aí, o que vocês acham, o que vocês pensam? É contra ou é a favor? Acho que o grande problema do brasileiro é ser contra e a favor, é ser muito rápido. São assuntos que exigem muita filosofia, muita reflexão. Nós não podemos nos posicionar tão rapidamente contra ou a favor. Mas eu quero adiantar aqui que eu não sou a favor a uma lei quando ela coloca censura no processo ensino-aprendizagem. Quando ela proíbe que o professor exponha o seu ponto de vista, assim, ou quando ela restringe alguns conteúdos dizendo que esse assunto deve ser desenvolvido em sala de aula e esse assunto não deve. Eu acredito que isso, de certa forma, pode vir a negligenciar o direito que o aluno tem de receber uma educação completa, uma educação diversificada, Mas eu não posso negar também alguns motivos que embasam esse projeto. Principalmente a questão da manipulação covarde de matérias curriculares e o seu desenvolvimento na forma como ele tem sido apresentado nas escolas, que tem sim favorecido ideologias partidárias e doutrinação. Eu venho falar como professor, eu não venho aqui colocar apenas uma opinião qualquer de um cidadão que assistiu um vídeo no YouTube. Eu trabalho com esse currículo desde o ano de 2011. E não adianta, gostando ou não, nós sabemos que em todas as esferas da educação pública, desde a pré-escola até a faculdade, existe sim uma influência muito forte, comunista, marxista, de esquerda, Está provado isso já, isso é ponto pacífico, Então, eu queria partilhar aqui com os senhores, nessa tarde, alguns conteúdos curriculares e a forma a qual eles são orquestrados justamente nesse objetivo de passar um interesse partidário. Certo? Por favor. Então, aqui são as observações que eu fiz com base no currículo que eu trabalho. É um currículo que, desde 2011, ele foi estabelecido oficialmente, não é baseado em ideias, mas são documentos, são orientações oficiais para mais de 5.600 escolas de ensino médio, mais milhares de escolas de ensino fundamental. Então, nós começamos aqui pelo currículo de filosofia do primeiro ano do ensino médio, onde nós temos Karl Marx fazendo grandes críticas ao capitalismo. Então, logo no primeiro ano, o aluno ele já começa a acreditar que o capitalismo é o grande vilão, é o grande monstro. Nós sabemos os problemas que vêm a partir do capitalismo, claro, mas nós sabemos que é irreversível, que o problema do Brasil é a corrupção e a nossa falta de envolvimento político, certo? No segundo ano, nós temos vários filósofos que são articulados com pensamentos específicos, Kant, Rousseau, Olympe de Gouges, Michel Foucault, todos eles num viés afirmando que a mulher sempre existiu para servir e para ser subjugada pelo homem, e esses pensamentos, eles acabam propiciando o destaque para Simone de Beauvoir, onde ela vem com várias ideologias apontando as questões de gênero e afirmando a sua célebre frase que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, e por aí segue uma discussão de gênero muito grande. Ainda no segundo ano, com base nessas discussões, o aluno ele é levado a refletir. Esse tratamento diferenciado de meninos e meninas pode ser acreditado apenas à família? Já fazendo com que os alunos reflitam que o Estado ele tem sim
capacidade de orientar sexualmente toda a população. E eu digo que não, porque se vocês conhecem as dificuldades de uma escola pública, você sabe que nós temos dificuldades de desenvolver o currículo básico. Nós não podemos assumir para nós a orientação sexual de toda uma população, desculpa. Somos encaixados em categorias sociais pré-estabelecidas para satisfazer expectativas. Somos forçados a assumir um perfil e a tomar atitudes determinadas. Então aquilo é colocado na apostila sem um contraponto, sem um texto que faça uma ideia oposta. Certo? Eu disse aqui, eu não sou a favor de algo que venha censurar o professor e o material, mas nós precisamos rever esse currículo. Precisamos colocar os dois pontos de vista. Nós precisamos dar para o aluno repertório e subsídio para que ele, sim, desenvolva um pensamento crítico e não seja doutrinado de uma forma unilateral. No terceiro ano nós temos referências de Karl Marx e muitas páginas, muitos textos do Antonio Gramsci, que é um filósofo italiano comunista, muitos textos deste pensador, certo? O meu problema nem é com esses pensadores, porque como professor eu estou ali para trabalhar com a imparcialidade. Mas o que eu fico preocupado, assim, deputado Flavinho, é que outros pensadores de relevância igual não são mencionados nesse currículo, e que vão aparecer no Enem, e que vão aparecer nos vestibulares. Maquiavel, Émile Durkheim, Auguste Comte, grandes expoentes de filosofia e sociologia aparecem, mas há um destaque, há uma supervalorização. Por quê? Por que existe uma supervalorização desses pensadores em detrimento de outros? Aí nós temos aqui, no currículo de terceiro ano do ensino médio, né, é um currículo muito grande, muito extenso, uma apostila enorme, e começa ali as lutas do povo pelos direitos, passando pela Revolução Francesa, Revolução Americana, as revoltas da República Velha, a abolição, enfim. Finalmente, um grande destaque de 43 páginas para os movimentos sociais, sindical, MST, feminista, LGBT, certo? Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra esses movimentos, eu reconheço a importância, sim, desses movimentos, mas eu observo uma espécie de visão unilateral que articula esses conteúdos de uma forma tendenciosa e, conforme eu já disse, outros conteúdos acabam faltando desse currículo. E eu gostaria de chamar aqui para o currículo de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. Então nós começamos lá, do volume 1, da página 5 à página 20, várias discussões sobre cultura, e essas discussões elas afirmam essencialmente que todo o comportamento humano, todas as relações interpessoais é uma questão de ponto de vista. E na página 51 a 61 vai afirmar que representamos papéis sociais que podem ser facilmente modificados. Na sequência, nós voltamos aqui com ideias de Karl Marx, afirmando sobre as desigualdades sociais. É usado aqui vários infográficos com dados estatísticos sobre diversas formas onde a diferença social é apresentada. Então nós temos aqui as diferenças salariais, da página 38 à página 43. Depois nós temos uma lista de desigualdades raciais e vantagens econômicas, políticas e econômicas que os brancos têm em relação aos negros. Aí nós temos aqui na página 53 essa tabela apontando o problema do analfabetismo, né? As disparidades em relação a sexo, etnia, idade, domicílio. Aí segue em frente na página 55 mais infográficos apresentando diferenças sociais, né? Os cargos que os brancos ocupam no Brasil são cargos melhores que os dos negros. Não estou questionando, concordo, apesar de que os dados estatísticos muitas vezes eles também podem ser questionados. E aqui na página 56, desvantagens salariais, afirmando, né, que os brancos têm uns salários melhores que os negros. Não estou discutindo isso aqui. Na página 57 ainda, taxas de desemprego, a qual a população negra sofre mais. Então depois que são apresentados todos essas provas sobre diferença social, entra sobre a desigualdade de gênero, né? É o último assunto dessa apostila. Então ali é apresentado a foto do menino e a menina com seus respectivos brinquedos. Aí o aluno ele é incentivado a fazer uma lista de brinquedos específicos de menino e de menina e de estereótipos de masculinos e femininos. E finalmente entram dois fragmentos de texto. Um do Robert Greene, que vai dizer que o sexo ele depende basicamente se a pessoa nasce com genitais masculinos e femininos.
e com um programa genético que nos faz produzir hormônios que estimulam o sistema reprodutor. Ou seja, o sexo é apenas um acidente biológico. Já o gênero, segundo Anthony Giddens, é formado por sentimentos, atitudes, comportamentos, pela autoidentificação do indivíduo e pelo desempenho dos papéis sociais e culturais. E na sequência nós temos outros 2 textos do mesmo autor, Anthony Giddens. Certo? Aqui eu trouxe apenas um pequeno fragmento. O da página 62 vai dizer que os papéis dos homens são, em geral, muito mais valorizados e recompensados que os papéis das mulheres. E tais diferenças continuam servindo de fundamento para as desigualdades sociais. Observe que nesse fragmento ele apresenta um problema e ele já apresenta a solução. Se a origem de todos os tipos de desigualdade está na distinção entre o masculino e o feminino, ele está querendo afirmar o quê? Acabando com o masculino e feminino, automaticamente nós acabamos com todos os tipos de desigualdade social que existem. Eu não consigo interpretar de outra forma. E nós temos um terceiro texto do mesmo autor que vai dizer: homens e mulheres estão concentrados em tipos diferentes de empregos, baseados nas interpretações dominantes do que vem a ser uma ideia adequada para cada sexo. Certo? Eu acredito sim que as questões de gênero precisam ser discutidas em sala de aula, e eu faço, certo? Mas não faço de uma forma unilateral, com uma forma de propaganda. Eu levo os alunos a pesquisarem o que é, de onde vem essa ideologia, os países onde ela foi aprovada, o que aconteceu, o que modificou, e eles descobrem então que na Inglaterra aumentou 1000% o número de crianças confusas na sexualidade, na Suíça 500%, no Canadá os pais que incentivam os filhos a brincarem com brinquedos específicos de meninos e meninas, eles podem até perder a tutela do filho, e assim por diante. Então nós não apresentamos a coisa tão colorida como ela é apresentada na mídia. Então eu acredito que o professor ele precisa ter essa liberdade, e eu tenho, porque a supervisora de ensino da minha escola e toda a equipe gestora da minha escola, eles conhecem o meu trabalho e me dão total aval para eu fazer os contrapontos que faltam na apostila. Muito bem. Então aqui, na sequência, tem uma série de outros gráficos afirmando todos os tipos de desigualdade. Olha só, contra dados estatísticos não há como refutar, né? Então ele acaba servindo para reafirmar essa ideia apresentada. Então, o que eu me preocupo é de não ter outro texto. E depois as atividades que se seguem, elas propõem que o aluno, com a ajuda do professor, ele localize as principais ideias do autor. Então, onde estão os textos que fazem contrapartida a isso? Eu fico muito preocupado com isso, com essa unilateralidade do conteúdo que é passado para os alunos, né? A Constituição ela vai dizer que o ensino ele será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento e a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Os pais ou responsáveis têm o direito que seus filhos sejam educados de acordo com suas convicções morais e não as do sistema educacional. Veja bem, não tem como dizer que um professor não influencia um aluno. Os alunos perguntam, às vezes, para mim, informalmente, no intervalo: professor, você foi assistir tal filme? Você gostou? Se eu falo que o filme é bom, eles irão assistir. Se eu falo que o filme é ruim, eles já perdem o interesse. A palavra de um professor é uma autoridade, sim, para o aluno. Esteja o magistério desgastado do jeito que está, ainda nós temos uma representatividade para os alunos. Então, eu me preocupo quando muitos educadores, muitos colegas meus, eles fazem uso desse conteúdo, eles fazem uso desse currículo estabelecido oficialmente para passar um ensino com base de interesses partidários. Então é isso que eu venho falar aqui hoje. Não quero dizer que sou contra, que sou a favor de uma forma imediata, porque acho que ainda preciso me aprofundar muito mais nesse tema. Sou contra, sim, a censura no processo de ensino-aprendizagem. Acho que esse currículo precisa ser revisto, reelaborado. Acho que deva ter mais orientações para os professores em relação a isso. Mas não censura. Acredito que não é esse o caminho. Acredito que quanto mais leis, as leis elas são uma forma de dizer que a população ela não tem, muitas vezes, condições de compreender, entender. Quanto mais leis, menos capacidade. É o meu ponto de vista. Então, eu gostaria de apresentar essas observações. Agradeço pela oportunidade, certo? São observações que eu faço com base na minha prática pedagógica, minha prática de sala de aula. Espero ter contribuído para que essa reflexão ela continue
e que nós possamos aprimorar mais, talvez, esse projeto de lei. Enfim, é isso. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado ao nobre colega e convidado João Carlos da Costa Meira pela sua exposição. Vou já, em seguida, passar a palavra ao relator, dizendo de que esta comissão que sempre zela pelo bom debate, pelo respeito democrático, quer continuar contando com a contribuição dos colegas, dos convidados, para que a democracia sempre vença. O bom diálogo, o respeito mútuo, e é o que a gente espera que a gente possa conseguir até o final dessa nossa reunião. Por isso, gostaria de contar com a contribuição dos nobres pares. Passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, antes de mais nada, de pedir desculpas àqueles que sempre estão acompanhando essa comissão, aqueles que aqui estão, aqueles que acompanham pela minha página no Facebook, porque aqueles que me acompanham desde o primeiro dia dessa comissão até o dia de hoje é a primeira vez que me veem alterado no meu posicionamento. Então, peço desculpa a vocês que realmente acompanham a comissão e sabem da seriedade dessa comissão e da seriedade desse relator. Me senti profundamente ofendido com as palavras da convidada, mas ela está no seu total direito e eu respeito o seu direito, assim também como tenho o direito, inclusive, como parlamentar na minha casa de trabalho de origem, de também me posicionar e dizer que me sinto profundamente ofendido e agredido com essas palavras. Respeito profundamente o partido PSOL, inclusive ali tenho pessoas que têm relações muito boas como parlamentar, e eu acho que assim deve ser uma casa parlamentar, devemos nos relacionar muito bem com todos, porém divergimos dos pontos ideológicos, que cada um tem o seu, e também na democracia isso faz parte. Mas, de forma especial hoje, não pude deixar de me manifestar dessa forma, já voltei ao meu estado um pouco mais tranquilo para fazer os posicionamentos. Agradeço ao presidente por ter me garantido a palavra, né? Infelizmente, algumas pessoas realmente conseguem, muitas vezes, com as suas argumentações e formas de se posicionar, às vezes conseguem realmente tirar até mesmo aqueles que são mais centrados do prumo. Então, peço desculpa por isso. Mas manterei sempre com o meu equilíbrio. E como disse, e como digo sempre, nós temos aqui sempre a possibilidade de ter o contraponto, não é? E eu fiz questão, já estava marcado o professor Paulo para vir, e ficamos sabendo que na outra semana não foi possível, porque a vereadora havia perdido o voo, se eu não me engano, um problema assim, ela e inclusive a outra convidada também haviam perdido o voo, não é isso? Seu João, não é? Professor João, perdão. Então, quando eu soube que nós tínhamos a possibilidade de incluí-los de novo numa audiência pública, não economizei esforços para que pudessem estar aqui, os dois, para que pudessem se posicionar. Então, repito mais uma vez que esse relator, desde o início dos trabalhos, tem tentado ser o mais imparcial possível, quando também me é possível fazê-lo, né? E ainda estou tentando fazê-lo da minha parte. Alguns pontos da fala da nobre vereadora, que eu quero destacar aqui, que eu acho que tem bastante pertinência para a nossa discussão. Ela começou a sua fala dizendo sobre o início, né, do Escola Sem Partido. Eu gostaria apenas de fazer um contraponto, porque acompanho esse projeto aqui, inclusive quase que do início do mandato, se eu não me engano, e acredito que antes do mandato, pelo que eu sei, esse movimento, esse projeto, né, que não é o projeto que nós tratamos aqui especificamente, eu falo projeto enquanto movimento, e já disse aqui, eu acho que há umas 2 audiências públicas atrás, que um ponto que eu respeito desse projeto, e entre outros pontos de outros projetos que temos aqui, que os nossos nobres convidados às vezes se esquecem de mencionar, nós temos 6 projetos nessa comissão, né, e isso realmente gera um trabalho intenso como nós estamos tendo. Esse projeto, ele nasceu exatamente de uma insatisfação de um pai com relação à situação que as suas filhas viviam dentro da escola com relação à doutrinação. Até onde eu sei, esse é o início desse movimento. 2004, né, o Dr. Miguel Najib, que está aqui, que é o iniciador desse projeto, e eu me lembro que ele já esteve aqui em outras audiências públicas, muito antes da Comissão Escola Sem Partido, na Comissão de Educação, da qual eu sou também membro, e me lembro dessa história desde do primeiro ano de mandato. Então, é uma informação que realmente não tem pertinência, porque a nobre vereadora dizia que esse projeto Escola Sem Partido nasceu com a invasão
para eles ou para outros ocupação das escolas no ano mencionado pela nobre vereadora. A segunda coisa que me chama a atenção também em algumas falas, aliás, bastante agressivas muitas vezes, é dizer que o que nós estamos fazendo aqui, e infelizmente eu já fui obrigado também a me posicionar com relação a isso outras vezes, é dizer que o que estamos fazendo aqui é como gerar um aborto, né? E a nobre vereadora também citou ali a situação que estamos vivendo do outro lado, né? na sala que estava do nosso lado. É como se nós estivéssemos também, como dito pela nobre vereadora, jogando dinheiro no lixo, jogando trabalho no lixo. Deveríamos estar preocupados com outras coisas mais importantes, como se a educação do país não tivesse importância nenhuma, porque é disso que se trata essa comissão. Estamos tratando o nobre professor, que realmente trata diretamente com a temática, não é um teórico, mas é um prático, nos mostrou aqui de forma muito clara e objetiva problemas que existem. E concordo com ele, digo sempre aqui, o Dr. Miguel Najib e aqueles que acompanham, sabem que também tenho críticas. Acredito que dá para se melhorar muita coisa nesse processo que nós estamos aqui. É para isso que a comissão existe, exatamente para aprimorar processos legislativos. Para isso existe, até me estranha a nobre vereadora não saber para que serve uma comissão. É para aprimorar processos legislativos, né? Para isso, acredito que na Câmara de São Paulo também sirva para isso. Mas aqui serve para isso, e aqui nós estamos fazendo isso, aprimorando processos legislativos. Então, para que a nobre vereadora saiba, como ela não está na esfera federal, creio que ela não tenha conhecimento disso. Mas os projetos que foram barrados, na verdade foi Maceió, ele foi barrado no Supremo Tribunal Federal por uma liminar do ministro Barroso, exatamente, de um ministro de 11, uma decisão monocrática. Não é porque o conjunto do que se discute é inconstitucional, mas a forma como foi votado em um Estado é inconstitucional, porque ele não poderia legislar sobre esse tema a nível municipal e estadual. Então, é uma mentira que eu já, inclusive, desmistifiquei aqui, faço mais uma vez, porque não é justo que nós façamos um debate baseado em informações que não são verdadeiras e, na grande verdade, nesse caso, nem tem relevância. Mas, por esse motivo, então, houve essa intervenção de um ministro que nós sabemos muito bem que também tem um posicionamento muito claro e explícito com um viés ideológico. Não só nesse tema, mas em outros temas também. Sobre o título, aí eu concordo com a vereadora, eu já disse aqui, eu acho que o título da comissão, que não era esse no início, eu acho que acabou gerando um certo mal-estar na classe dos professores, né, como o próprio professor João colocou aqui, porque o pessoal, especialmente, eu digo pessoal, porque assim foi, e os vídeos estão aí para mostrar, especialmente o deputado Ivan Valente, que eu, inclusive, tenho uma excelente relação com ele, né, e acho uma pessoa que tem uma coerência em vários temas excepcional, né, um dos mais combativos dentro do plenário. Acho que sim, tem muita coerência, mas nesse ponto, infelizmente, foi muito infeliz e até mentiroso em dizer que era a lei da mordaça, né? Então, isso acabou gerando para a comissão um certo desconforto com a classe dos professores, daqueles que muitas vezes não têm um acesso maior às informações, até porque estão muito envolvidos com o seu trabalho, assim como o professor João dizia, não dão conta muitas vezes nem de conseguir passar ali o conteúdo pedagógico, né? São tão sobrecarregados com a dificuldade de ter que lidar com filhos, né, de famílias desestruturadas, muitas vezes apanham dentro da sala de aula, ou como a vereadora disse, eu concordo plenamente, também sou um crítico ácido do desvio de dinheiro da merenda no nosso estado, uma aberração que acontece não só no nosso estado, mas especialmente no estado de São Paulo, que tomou proporção na mídia. Então, infelizmente, gerou esse mal-estar em meus professores. Então, nesse ponto, eu também tenho convergência com a nobre vereadora, que o título não tem ajudado nesse sentido, apesar dele falar de um problema, mas, infelizmente, o título acabou sendo maldito, né, pelas bocas malditas que o amaldiçoaram, infelizmente. Né? Também, algo que a vereadora disse, que eu também concordo, no contexto em que ela colocou, a indagação, o que os pais esperam para os seus filhos quando eles vão para a escola, né? Aí eu concordo também com a vereadora. Veja, a gente concorda em muita coisa, né? Na verdade. O que os pais esperam é o que a gente também quer e está discutindo nessa comissão, né? Então é justo que se discuta nessa comissão, por exemplo, agora, como
o professor João colocou, o que diz o Pacto São José da Costa Rica, o que a LDB, que eu acredito que a vereadora também deva conhecer bem, porque é uma parlamentar numa cidade, né, que tem aí uma questão relacionada à educação muito tensa, né? Então, o que diz a LDB sobre essa realidade dos pais, o que os pais podem e devem esperar, né, do ensino público. Então, também aí temos concordância nesse questionamento. Aí entram algumas discordâncias com relação às votações, por exemplo. Inclusive soube que a nobre vereadora disse que eu era um da comissão dos homens, né, dos 18, que votaram contra as mulheres e que acobertaram, são aqueles que acobertam bandidos como o Temer. Eu acho que Vossa Excelência poderia pedir para a vossa assessoria apenas ver as minhas votações e ver que eu votei favorável às duas denúncias do presidente Michel Temer, votei contra a reforma trabalhista, votei contra a reforma do ensino médio, apenas para que Vossa Excelência possa estar mais bem assessorada. Mas eu sou um dos que lutam muito por uma educação de qualidade nessa casa, faço questão de estar na Comissão de Educação, estou na Comissão de Educação exatamente para defender uma educação de qualidade, uma educação que tenha a diversidade sem o inclinamento ideológico, o assédio ideológico que muitas vezes nós vemos, até mesmo em projetos, estou falando da educação, Comissão de Educação, não dessa comissão especificamente, mas também concordo com Vossa Excelência que a educação no nosso país ela é subjugada a quase nada, né? E sou um defensor, tenho projeto de lei que trabalha a questão do salário dos professores e sou muito atento a esse tema, né? Então aí também, mais uma vez, temos convergência. Vossa Excelência e eu temos convergência nesse sentido, né? E outro ponto que Vossa Excelência colocava com relação ao projeto que distorce conceitos constitucionais. Aí me perdoe a pontualização, mas isso quem vai dizer somos nós, especialmente esse relator que está na esfera federal e é quem trata da questão constitucional. Então, fique tranquila que eu estou muito atento a isso e a essa comissão também. E, por último, eu encerro exatamente dizendo que se eu fosse totalmente contrário ao Escola Sem Partido, acredito que com as palavras hoje eu mudaria. Eu mudaria, porque realmente não é a melhor forma de nos posicionarmos contra aquilo que nós acreditamos não ser o melhor para o nosso país, para os nossos jovens. E eu acredito que mesmo não estando Vossa Excelência e eu e nós aqui na mesma esfera de atuação parlamentar, eu acho que o decoro parlamentar, o respeito parlamentar, ainda que com posicionamentos políticos fervorosos, firmes, ainda que batendo na mesa, o decoro e o respeito faz parte de uma relação parlamentar. Então, nesse ponto, eu gostaria de encerrar dizendo para a senhora que somente nesse ponto, e por esse ponto, eu fiz a fala como fiz a Vossa Excelência, porque também, como parlamentar, não admito ser desrespeitado, ainda que seja por uma mulher, porque uma mulher, muitas vezes, aqui nessa casa, quer se valer de mulher para desrespeitar, mas quando quer ser respeitada, ela se lembra que é uma mulher. Então, mulheres e homens, sim, nós temos que nos respeitar de forma profunda e nos posicionarmos, mas sempre de forma respeitosa, e por isso estou fazendo dessa forma. Peço desculpa a Vossa Excelência por ter me exaltado naquele momento, porém mantenho a minha indignação com as palavras dirigidas especialmente a mim, porque Vossa Excelência generalizou essa casa. Infelizmente, Vossa Excelência não se dirigiu a mim, ou ao deputado que está à minha frente, ou ao presidente. Vossa Excelência generalizou, inclusive, os seus próprios companheiros do pessoal, que diz que os senhores nessa casa. Então, acho que não é a melhor forma para nós nos posicionarmos diante de autoridades federais, inclusive de vossas amigas e amigos que também fazem parte do pessoal. Bom, com relação à vereadora Sâmia, eram esses posicionamentos. Como eu disse, muita coisa convergimos. Com relação ao professor Paulo... João, eu acho que foi muito claro o posicionamento, né? E para mim sempre eu gosto de dizer aqui, quando eu escuto alguém que traz a prática, e não somente eu, qualquer pessoa, ela é muito mais movida pela experiência do que pela teoria, né? Então, Vossa Senhoria trazendo a nós essa experiência tão profunda, como muitas vezes eu já ouvi aqui, do chão da escola, né? Alguém que realmente experimenta ali no dia a dia essas dificuldades, e vê, de fato,
aquilo que nessa comissão está sendo apontado não por esse relator, mas pelos projetos e por aqueles que também defendem a escola sem partido de forma irrestrita, nos apontam essa problemática que Vossa Senhoria nos trouxe hoje. Agradeço o equilíbrio, agradeço a temperança e, ao mesmo tempo, a eficácia no posicionamento com relação aos pontos que Vossa Excelência nos trouxe aqui. Muito obrigado, agradeço muito a palavra com o presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria somente de ter uma informação. Se eu posso falar, depois das considerações finais dos nossos palestrantes, se eu posso falar depois ou tenho que falar agora, regimentalmente? Pode. Posso? Pode. Obrigado. Onde Vossa Excelência Eu prefiro falar depois. Falar Muito depois? obrigado. Ok. Dito, agradeço ao nobre relator as palavras, a volta do equilíbrio que favorece e facilita o trabalho dessa presidência, mesmo que de maneira interina no dia de hoje. Sou um participante dessa comissão desde o primeiro dia e acho que poucas vezes presidi. E sou testemunha do seu equilíbrio, do seu respeito a todos que aqui tiveram, e essa presidência agradece mais uma vez. Sendo assim, temos tempo de 5 minutos pelas considerações finais à vereadora Sâmia, ao João Carlos, e a posterior ouvimos o deputado Paulo Freire. Quero aproveitar, deputada Sâmia, e explicar de que o vídeo está garantido, foi sua pergunta, e no calor das falas, para não haver nenhuma distorção da nossa decisão, a única questão é notas taquigráficas, e entendo que no calor da sua defesa, do respeito democrático, em algum momento pode, e a única questão que também, eu um pouco de maneira mais ponderada pelo exercício da presidência, acho que quando se trata da instituição, assim como é meu dever, exercendo a presidência dessa comissão, defender essa instituição, eu tenho convicção que Vossa Excelência, no exercício do seu mandato parlamentar, você também defenderá a instituição em que Vossa Excelência hoje faz parte muito dignamente pelos votos que lhe foram concedidos. Então, somente foi essa a nossa observação, muito mais no respeito democrático, jamais de censurar uma colega parlamentar, mesmo que seja de um poder municipal. Todo respeito à sua presença aqui, e Vossa Excelência tem 5 minutos para suas considerações finais. A posterior, o nosso convidado João Carlos, da mesma forma, e termino com o deputado Paulo Freire. Bem, queria novamente agradecer ao convite, a possibilidade de estar presente nessa comissão para debater um tema que, como eu disse, apesar de eu achar que não deve ser a prioridade dos parlamentares, não só dessa Câmara de Deputados, mas também das câmaras Brasil afora, tendo em vista que, do meu ponto de vista, para lutarmos por uma educação de melhor qualidade, mais direitos para os professores, para os alunos, enfim, uma educação da forma como a gente gostaria de a conceber, não é através de um projeto de lei, como Escola Sem Partido. Ainda assim, o debate aqui, com certeza, foi bastante produtivo e importante. Primeiro, eu queria poder comentar sobre o que o nobre parlamentar Paulo Freire, com esse nome tão curioso e tão interessante, e tão simbólico do ponto de vista do que se trata o projeto Escola Sem Partido. O senhor deve muito bem saber de uma frase do Paulo Freire, muito interessante, que diz que ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica. E eu acredito que esse projeto Escola Sem Partido está justamente na contramão dessa concepção, dessa premissa, dessa obrigatoriedade dos professores do Brasil, tendo em vista as más condições a que são relegados constantemente por sucessivos governos, independentemente das legendas, independentemente de haver poucos parlamentares, e sim reconheço que há parlamentares que fazem um esforço de garantir, o emprego digno, garantir de fato investimento à educação, mas que, infelizmente, as casas de poder do Brasil, em sua maioria, não têm essa mesma concepção e esse mesmo compromisso. Por isso que eu vim aqui falar contra o projeto Escola Sem Partido, porque eu acredito que é muito importante a pluralidade de ideias, pluralidade de ideologias, de concepções, de práticas pedagógicas, professores que são mais à esquerda ou professores que são mais à direita. Isso também é parte da formação dos alunos, porque
fundamental que as crianças tenham contato com o contraditório para que elas possam individualmente e coletivamente se formar enquanto sujeitos atuantes nesse mundo que é um mundo tão difícil e que a gente espera que essas crianças possam ser cidadãos atuantes e não somente pessoas que entrem no mercado de trabalho de uma forma alienada, sem condição, inclusive, de refletir, de conhecer a nossa própria história e ter condições de atuar. Infelizmente, não pude ouvir o parlamentar Paulo Freire, mas eu gostaria de comentar um pouco das considerações que o senhor fez. Primeiro, no que diz respeito a... De fato, não teve início no processo das ocupações secundaristas, mas é evidente que ganhou força durante esse processo. A necessidade de acelerar a discussão deles em várias casas legislativas, inclusive, se deu devido à mobilização dos estudantes. Não à toa, nesse momento, existe essa comissão constituída e tantas pessoas publicamente se posicionando com relação a isso. O fato, inclusive, da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ter sido o primeiro a propor isso no estado do Rio de Janeiro, mostra que de neutro e imparcial esse projeto não tem absolutamente nada. Sujeitos que se dizem apartidários, sujeitos que se dizem, na verdade, querer garantir a neutralidade, evidentemente se alinham e coadunam com aquilo que pensa esse parlamentar, que todos sabem muito bem, tem as posições muito explícitas com relação a ferir os direitos humanos, por exemplo, a ameaçar parlamentares mulheres no exercício da sua função, como tem vídeos, inclusive, amplamente divulgados em todo o país, a dizer para mulheres que, aí sim, elas deveriam ser estupradas, como já foi dito, todo mundo sabe. Esses vídeos estão amplamente divulgados. Então, infelizmente, o projeto Escola Sem Partido surge a partir desse setor de parlamentares que, infelizmente, perpetuam casas afora, casas legislativas afora. O outro tema, me desculpa, senhor deputado, não me dirigia a você. Quando eu falei da Câmara, dos parlamentares, eu quis vocalizar uma indignação absolutamente legítima que boa parte da população tem com as casas de poder. E mesmo sabendo que muitas vezes ela atinge a mim e ao meu partido, continuo achando que elas são absolutamente legítimas, porque o senhor sabe bem, os parlamentares que não coadunam com esse tipo de prática de corrupção, de jogo de interesses, jogo de favores, de não investir para concluir, priorizar a educação, os que não coadunam com isso, infelizmente, são a minoria nos espaços de poder. E é por isso que essa generalização ela é absolutamente legítima, porque ela é real. Aquilo que nós podemos ver na votação do impeachment, na votação, inclusive, que salvou a cabeça do Temer, aquilo é absolutamente indignante para o conjunto da população. E generalizar o que a Câmara de Deputados e os parlamentares fazem cotidianamente é parte, inclusive, dessa indignação e descontentamento com aquilo que é votado em espaços de poder. Pode deixar para concluir. Só mais 30 segundos para ela concluir. Deixa ela concluir, por favor. Obrigada. Só mais 30 segundinhos. Desculpa. Alô? Perdão. Obrigada. E, bem, dizer que é natural, muitas vezes, o senhor não é o único que muitas vezes se incomoda com o meu jeito, um pouco, como o senhor colocou, destemperado. E também não dizer, com todo respeito, que é muito comum, inclusive, que as mulheres nas casas de poder sejam atribuídas com esse tipo de adjetivo. Quando as mulheres elas são mais enfáticas e incisivas, e quando elas vão para o combate, isso é um pouco inesperado do que se espera de uma figura, de uma parlamentar, de uma mulher. Mas, cada dia mais, nós vamos ocupar esses espaços de poder, cada dia mais pessoas destemperadas e que dizem a forma, como eu costumo dizer, vão ocupar esse espaço como esse. Isso é muito importante para o fortalecimento da democracia, para incomodar. Às vezes é importante a gente sair da nossa zona de conforto e refletir o que significa um espaço de poder como esse, o que significa a nossa própria atuação parlamentar. E dizer que eu estou sempre à disposição do que for necessário. Se precisarem me convidar, aí para concluir de fato, para a próxima, às vezes estarei... A moça ali não quer a minha presença aqui, isso é motivo de orgulho, porque a senhora provavelmente defende o projeto Escola Sem Partido, significa que eu a incomodei, isso para mim é bastante importante. O senhor Najib também, que sucessivamente tentava me interromper e me provocar durante a minha fala, isso para mim também é motivo de orgulho. Volto para casa com a sensação de dever cumprido e sempre que necessário estarei à disposição para barrar projetos inconstitucionais e absurdos como esse. Muito obrigada. Muito obrigado, Sâmia. O senhor é um grande elogio. Sâmia, agradecemos mais uma vez. Quero passar por 5 minutos. A palavra a João Carlos da Costa. Por isso que eu fui eleito. Se apresenta bem, seu eleitorado.
Muito bem. Gostaria de agradecer mais uma vez. Olha, a gente está acostumado com a sala de aula, né? Não é fácil estar aqui diante de vocês, pessoas tão ilustres, tão capazes e que acompanham situações tão complexas como essa. É de tremenda base mesmo. Mas eu agradeço mais uma vez, né, pela confiabilidade nas minhas experiências e aponto que, novamente, que acredito que tenha algo de muito importante nesse projeto, mas que precisa ser reelaborado, porque, ao meu ver, ele responsabiliza muito o professor. O professor ele já tem uma série de atributos que muitos deles nem deveriam ser, né, atribuídos a ele, mas acabam sendo. Então, nós acumulamos muitos encargos a mais do que a tarefa de ensinar. E eu vejo que, da forma pela qual esse projeto está sendo desenvolvido, ele vai responsabilizar ainda mais o professor, é algo assim que me preocupa bastante. Um cartaz em sala de aula, dando ao aluno o direito de questionar o professor, né? Nós já temos uma má interpretação construtivista complicada nas últimas décadas, certo? Que leva o aluno a não aprender, e o não aprendizado do aluno acaba soando como se fosse construir o cidadão, algo muito complicado que a gente enfrenta em sala de aula todo dia. Aí nós vamos dar direitos que não existem, em nome dos direitos vamos negligenciar ainda mais os direitos. Então eu fico bastante preocupado com isso. Mas insisto que eu fico preocupado também com esse currículo, acho que é algo que tem que mexer no currículo, algo que tem que também, deputado Flavinho, começar nas faculdades, na formação de professor, né? Um professor, se ele recebe uma formação plural, né, obviamente que ele vai ter também uma prática nesse sentido, né? Então, tem que ter várias áreas de atuação aí para que nós possamos ter professores realmente capazes de formar esse novo cidadão, esse cidadão crítico, esse cidadão que não compra as ideias. Nós estamos passando por uma crise moral muito grande no nosso país, né? Para fechar, que eu quero deixar claro que é muito difícil hoje você trabalhar com ética, com valores, vereadora, porque hoje os artistas da TV eles se tornaram autoridades em quaisquer assuntos, né? Então hoje, infelizmente, ao invés de chamar o antropólogo, o psicólogo, o sociólogo para falar de sociedade, chamam-se artistas que muitas vezes, a grande maioria, nem tem atributos para ser artistas, nem tem talento suficiente. É porque não tem moral alguma, é que conseguem projeções na mídia, e o que eles falam é lei absoluta, e é com esse aluno que eu estou lidando. Aluno de 9º ano que já defende pena de morte, já defende aborto, já defende um monte de coisa que ele nem sabe o que é, porque o ídolo e a maior cantora do Brasil defende. Então, para a gente estar lá, desconstruindo essas falácias, essas ideologias, é muito difícil. E muitas vezes o currículo não nos ajuda, né? E outras situações também não. Então, agradeço e é isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez ao convidado João Carlos da Costa Meira. Antes de passar a palavra ao deputado Joel Freire. Joel é seu irmão, desculpa. É porque eu conheço a família toda, eu confundi os irmãos. O Paulo Freire. Eu gostaria de registrar com muita alegria a presença do prefeito do município de Porciúncula, no estado do Rio de Janeiro. O prefeito Léo é um grande amigo, um prefeito que, como todos, tem um grande desafio de, nesse momento tão difícil da vida econômica do país, levar adiante os desígnios daquele município no Noroeste Fluminense. Quero dar as boas-vindas à Escola Sem Partido, a essa nossa reunião de audiência com os nossos convidados, e dizer que seja bem-vindo, que seja uma semana produtiva de muitos resultados para o povo de Porciúncula, que espera boas notícias da sua visita a Brasília. Paulo Freire, por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, nesse momento, parabenizá-lo pela brilhante condução desta reunião, agradecer aqui a presença dos palestrantes, a vereadora Sâmia e também o professor João Carlos, pela participação desta audiência pública aqui. Mais uma vez, parabenizar o nosso colega, deputado Flavinho, também pela sua... Flavinho, uma pessoa que ouve a todos os palestrantes e recolhe tudo de bom para que ele possa fazer um bom relatório. E, na realidade, o deputado Flavinho sempre respeitou a todos os palestrantes de uma maneira muito equilibrada, tem se conduzido nesta comissão.
Concernente a hoje, senhor presidente, eu gostaria somente de falar sobre o professor João Carlos, porque ele falou sobre uma censura, e nós não temos, eu não consigo ver nesse projeto alguma censura para os professores. Na realidade, o que foi proposto, está sendo proposto neste projeto, é que as leis que já existem, são leis que já existem, cada ponto desses cartazes são leis que já existem. E o que nós estamos discutindo é se essas leis devem ser colocadas em um quadro, em cada sala de aula, para que o aluno, ao ver estas leis que já existem, que ele possa realmente ter conhecimento de que ele pode argumentar, num caso de estar sendo doutrinado por algum partido, alguma ideologia dentro da escola. Então, não existe nenhuma censura. Não é? O que nós queremos, o que nós estamos debatendo, é justamente isso, professor. Se esse quadro deve ser colocado ou não, dando o direito aos alunos de conhecer as leis e se manifestar também, repito, no caso de estar sendo doutrinado. Eu gostei muito da sua palestra, gostei muito, esclareceu bastante, inclusive concernente aos currículos, que nós sabemos e percebemos mais uma vez, esses currículos são unilaterais, né? Eles só, não existe o que a nobre vereadora falou sobre o contraditório, não existe nessas matérias. Então, realmente, o senhor tem toda a razão, precisa ser revisto esses currículos, para que o aluno possa ter a opção, não é verdade? Tendo um contraditório, ele tem a opção de poder discutir essa matéria com mais lealdade, eu digo. Concernente à nobre vereadora, a vereadora parece ser que veio com muita raiva dessa casa, com raiva de todos nós. E, na realidade, não debateu o projeto, não foi citado nenhuma vez, nenhuma linha sobre o projeto em si. Não é verdade? Somente houve um pouco de desabafo da vereadora concernente a tudo que está acontecendo no nosso país e parecer que a culpa está toda na Câmara Federal, quando isso não é verdade. Infelizmente, existem alguns dentro dessa casa que cooperaram sim para que o país estivesse nessa situação. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Ficou muito patente, concernente às ocupações, que a nobre vereadora citou, que alguns olham isso como uma invasão, e realmente foi uma invasão dos estudantes. É tanto que isso trouxe um caos em todo o nosso país, onde essas escolas foram invadidas por esses alunos, e, na realidade, não trouxe nenhum benefício ao país. Pelo contrário, lá dentro, o que eles faziam nessa ocupação era se drogarem, se prostituírem. Foi isso que eles fizeram lá dentro. Essa é a pura realidade, porque isso foi comprovado. E as agressões que houveram. Bom, concernente ao aborto, o que eu quero dizer e esclarecer aqui a todos, que o aborto no nosso país, ele é ilegal. O aborto no nosso país é crime, o aborto é crime. O que nós voltamos ali não foi de maneira nenhuma a favor do estupro, não. Não existe aborto legal no nosso país. O que existe é aborto não penalizado, que é o que está na lei, que é o risco para a mãe, não é verdade? Dá o direito ao aborto, anencéfalo dá o direito ao aborto e ao estupro também dá direito ao aborto. Naquele projeto 181, não foi excluído isso aí está na lei, isso tem que ser, já está. Nós não estamos excluindo isso. O que nós estamos confirmando na lei é que o estupro no Brasil é
logicamente, um crime, não é legal. Então, queridos, eu queria somente esclarecer isso, e eu acho que esse debate hoje foi bastante aproveitado, porque os palestrantes realmente mostraram aquilo que vieram defender, não é verdade? E colocaram e trouxeram muito esclarecimento a nós, e eu acredito que um bom material também para o nosso relator, para que a gente possa finalizar essas discussões, não é? E votar um relatório onde a gente possa realmente aprovar. Eu sou a favor, e vocês sabem, da escola sem partido, que a gente possa aprovar a escola sem partido, para que dê também respaldo aos nossos municípios, porque, sendo aprovado aqui, naturalmente estamos respaldando aquilo que já está sendo aprovado em nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.